O que é ser judeu? Pessoal, esse termo, ser judeu, é motivo de muita confusão para os estudantes da Bíblia. E eu decidi fazer esse vídeo para vocês porque uns dias desses eu estava conversando com um rapaz e nessa conversa ele estava me falando sobre os discípulos de Jesus. Sobre os discípulos de Jesus. Não, fulano é judeu. Judeu, eu falei para ele assim, amigão, esse termo ser judeu, ele é bem específico. Mas você precisa entender o que é ser judeu. E ser judeu na Bíblia, ele começa um pouco lá atrás. A gente tem que retroceder no tempo para entender esse termo, porque esse termo ele vai modificando ao longo do tempo. Ele vai modificando. Ora, ser judeu tem um sentido próprio. Lá atrás, com Moisés, lá atrás tem um sentido próprio com Moisés. O que é ser judeu lá atrás com Moisés? Você nascer na família de Judá. Nasceu na família de Judá, judeu. Eu vou retroceder um pouco mais no entendimento para vocês entenderem o que eu quero comunicar para vocês. Jacó, ele teve 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Ele teve esses 12 filhos. E esses 12 filhos formam a nação de Israel. Jacó tem o nome de nascimento Jacó, e ao longo de sua vida, quando ele está voltando do seu exílio, ele ficou em Harã durante 20 anos. Quando ele está voltando, ele tem um sonho, e nesse sonho o nome dele é mudado para Israel, no Val de Jaboque. Então, a nação de Israel é formada como? Pelos 12 filhos de Jacó. Só que os 12 filhos tiveram mais filhos e formou uma nação. Então, quando eles estão acampados na península do Sinai com Moisés, Deus dá uma legislação para esse povo. E esse povo, ele forma uma sociedade. Então, todo aquele que nasce de determinada tribo tem determinado naturalidade, né? É nacional e natural. O nacional seria, no caso, ser Israel. O natural é ser, no caso, nascer de uma das tribos. E ser judeu é quando você nasce da tribo de Judá. Aqui tem esse sentido. O sentido principal é esse. Principal sentido é esse. Ser judeu é nascer da tribo de Judá. Só que esse sentido vai mudar. Em que momento? No momento em que começou os reis de Israel. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei de Israel, Salomão. Esses 3 reis formam o Reino Unido de Israel. Ok? Esses 6 formam o Reino Unido. Esse Reino Unido durou 120 anos. Ok? Saul é da tribo de Benjamim, Davi da tribo de Judá e Salomão da tribo de Judá também, que era filho de Davi. Como que vai funcionar? A central de Israel é Jerusalém. Ou seja, os reis de Israel, eles ficam em Jerusalém. É o centro que comanda todo Israel. Só que a partir de Jeroboão, filho de Salomão, acontece a cisma, acontece a divisão. Preste atenção. Salomão, ele recebe de Deus, não Salomão, né, mas a nação de Israel. Mas eles não poderiam se juntar com estrangeiros. Por quê? Casar com mulheres estrangeiras. Porque se eles casassem com mulheres estrangeiras, o amor pelas mulheres de outras nações iriam fazer com que eles tomassem decisões erradas, do tipo, elas têm outras nações, consequentemente elas têm uma religião diferente da deles.
E aí ia incitar eles a adorar deuses de outras nações. Salomão, ele tinha 1000 mulheres, ele tinha um harém, né? E ele colocou muitas mulheres estrangeiras. E ele desagradou o Senhor. Ele se apaixonou pelas mulheres do seu harém e para agradá-las ele construiu nos altos montes de Israel altares aos deuses dessas mulheres. E isso desagradou a Deus. E Deus falou com Salomão o seguinte: você terá o reino dividido, mas eu não vou fazer no período que você está reinando, por amor a teu pai Davi. Isso a gente pode ver lá em 1 Reis 11:11. A partir do 9. E aí o que acontece? Quando vem o reinado de Roboão, que é o filho dele, o reino de Israel é dividido. Pum. Ele tinha um servo chamado Jeroboão, que é efraimita. E o que acontece? Devido às altas cargas de imposto que Jeroboão colocou sobre o povo de Israel, aconteceu essa cisma. Ok? O servo de Salomão, que era Jeroboão, criou essa divisão em Israel. Aí o reino de Israel agora se divide em duas partes: Reino do Sul e Reino do Norte. O que fica no Reino do Sul? Reino do Sul fica os reis, uma parte da tribo de Benjamim e os sacerdotes. Os sacerdotes levitas, eles eram espalhados nas outras tribos. Mas como o sacerdócio ficava em Jerusalém, eles vinham das outras partes de Israel para oficiar ali. Então, como é que ficou formado o Reino do Sul? O Reino do Sul é quem tem aliança com Deus, ou seja, faz parte do sacerdócio, faz parte do reino e tem aliança com Deus. Então ficou Reino do Sul, Levi, Benjamim e Judá. E esse Reino do Sul se chama Judéia. O Reino do Norte ficou com as outras tribos e ficou chamado pelo nome de Israel. Aí agora você tem Judéia e Samaria. Judéia e Israel, ok? Cabeça da tribo de Judá, cabeça da tribo do sul, Judá. Cabeça da tribo do norte, Efraim. Então você tem essas duas divisões, ok? Para a gente entender quando chegar lá em Jesus, mais para frente. A gente tem essas duas divisões, Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte, Jeroboão, ele coloca um bezerro de ouro na fronteira com o sul e no extremo norte. Ele coloca 2 bezerros de ouro ali, fazendo com que a parte norte perca a aliança com Deus. Só que não todo mundo. Tinha pessoas que não concordavam com aquilo, não participavam da aliança, mas na divisão, no total, ficou assim: os com aliança no sul e os sem aliança no norte. Ou seja, quem tem aliança se torna judeu e quem não tem aliança se torna gentio. Beleza? Então, o reino do sul, judeu com aliança, o reino do norte, gentio sem aliança. Beleza? Essa é a ideia, por causa dessa divisão. E aí, se tornaram a linhagem dos reis de Judá e a linhagem dos reis de Israel. Você vai ver essa diferenciação. Chegando mais para frente, acontece o ataque da Síria no Reino do Norte. E dispersam eles. E aí eles ficam mais ainda conhecidos como gentios. Porque é colocado no Reino do Norte pessoas de outras nações. Beleza? E quem se manteve, entre aspas, puro, foi o Reino do Sul. Ou seja, com aliança. Por mais que eles faziam coisas atrozes contra Deus, mas era o Reino do Sul que mantinha a aliança.
Então era conhecido como judeu. Judeu. Todo mundo judeu ali. Beleza? E aí, quando é no ano 505, 506 a.C., Nabucodonosor invade o reino do sul e leva cativo os do reino do sul. Destrói o templo, eles perdem o templo, acabou. Reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. Eles foram levados cativo para a Babilônia. Mas eles se mantiveram lá na Babilônia. Ou seja, não tinha mais templo, mas lá se formaram as sinagogas. Se formaram as sinagogas, o local onde eles eram permitidos manter a tradição judaica. E eles continuavam fazendo os rituais, cumprindo o sábado, tudo aquilo que dava para fazer sem o templo. Beleza? E depois eles são libertados. Libertados do cativeiro depois de 70 anos. São libertados pelo reino Medo-Persa. Eles são libertados e retornam para Jerusalém e reconstroem a cidade. Ok? E aí, mantiveram os judeus no Reino do Sul. Só que no Reino do Norte é uma misturada de gente. Eles perderam a identidade. Estão lá, uma misturada de gente. Israel está todo misturado, o Reino do Norte. Todo misturado. E continuam sendo conhecidos como gentios. Ok? Eles reconstroem o templo no período de Esdras e Neemias. Reconstrói o templo. Retorna novamente a adoração a Deus por meio do templo, porque tem coisas que eles só podem fazer com o templo construído. E aí fica Reino do Norte, Reino do Sul. Quem está no Reino do Sul, judeu. Quem está no Reino do Norte, gentio ou samaritano. Beleza? Aí vem o período de Jesus, que é o templo construído por Esdras e ampliado por Herodes. Jesus, ele é judeu, porque ele é da tribo de Judá de fato, mas também nasce no Reino do Sul. Só que aí o que acontece? Pela perseguição, ele vai para o Egito, do Egito, ele vai para o Egito. E quando aqueles que perseguiam a Jesus e tentaram matá-lo, o anjo aparece ao pai de Jesus, José, e fala para ele, pode retornar, que aqueles que tentaram matar o menino não estão mais vivos. Aí José, ele retorna, mas ao invés dele retornar para o sul, ele retorna para o norte. E vai morar em Cafarnaum, que é o norte de Israel. O norte de Israel. Ele mora em Cafarnaum. E Jesus inicia o seu ministério às margens do Rio Jordão. Ok? Ele inicia o seu ministério às margens do Rio Jordão, aos 30 anos, e ele escolhe os seus discípulos. Os seus discípulos são galileus, ou seja, se são galileus, são gentios, são do norte. Nesse cenário de Jesus, eu costumo só tentar explicar para as pessoas quem é judeu nesse cenário de Jesus. Jesus é judeu, João Batista é judeu, Tiago, que é irmão de Jesus, também é judeu, e o apóstolo Paulo, que entra depois, que é da tribo de Benjamim. O restante, meus amigos, o restante é todo mundo samaritano. É todo mundo gentio. Ok? Aí muita gente fala para mim assim, não, mas Pedro, Tiago e João. Tiago é irmão de Jesus, o menor, ele é judeu. Mas o Tiagão, o maior, ele não é judeu. Então eles falam, não, mas eles celebravam as festas, claro, eles celebravam sim, eles celebravam. Porque eles tinham aliança com Deus. Apesar de morarem no norte, eles tinham aliança com Deus e celebravam. Eles não queriam partilhar do que estava no norte. Então a gente precisa entender isso. Que ser judeu não necessariamente você nasceu da tribo de Judá. Você precisa entender isso porque você vai ouvir as pessoas falando não, que Pedro é judeu, que Tiago maior era judeu, que João era judeu. Não, João o apóstolo não era judeu. João Batista era judeu, porque ele era levita. Ou seja, você tem judeu ali, João Batista, Paulo, benjamita, Jesus de Judá e Tiago, o irmão de Jesus também de Judá. Então a gente precisa saber dessas coisas. Tem muita gente, pessoal, muita gente que
chega para mim, quando eu vou trazer algumas informações, falam para mim assim, mas para que essa informação? Olha, se você não é estudante da Bíblia, essa informação para você não vai valer a pena mesmo. Agora, se você quer conhecer as coisas de Deus e quer ser um estudante na Bíblia e quer entender as coisas minuciosamente, você precisa entender isso. Se você não entender isso, você, quando estiver estudando a Bíblia, vai bagunçar a tua mente. Porque horas ele vai chamar o povo de Israel de Jacó, horas ele vai chamar o povo de Israel de Israel, ora ele vai chamar o povo de Israel de Judá, ora ele vai chamar o povo de Israel de Efraim, ora ele vai chamar o povo de Israel de Israel, e você tem que entender que não é o todo, é a metade do reino do norte. Então você precisa entender isso. Se você não buscar essas informações, essa informação não vai fazer diferença na tua vida, se você não for estudante da Escritura. Agora, se você busca entender as Escrituras, essa informação vai ser primordial para você. Ok, pessoal? Então essa é a informação que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Um abraço, fica na paz.